Então, por isso que hoje a gente fala assim, eu acho muito legal que tem os dias, né, que a gente precisa se conscientizar. Então, tem dia do autismo, e para epilepsia também tem. A gente tem um dia da epilepsia que chama Purple Day, que é no dia 26 de março, e esse dia ele foi caracterizado por uma criança de 9 anos, ela sugeriu que o dia fosse roxo porque ela tinha referência da lavanda, né, e a lavanda é uma flor que é associada à solidão. Então, ela trouxe a cor roxa para simbolizar o quão solitária ela se sentia por ter epilepsia, né, pelas condições sociais que ela estava envolvida, por ser mal compreendida. E um outro papel importante que você havia comentado comigo, né, são a participação de vocês em eventos como a Semana do Cérebro mesmo. Conta um pouquinho pra gente como que vocês acabam participando nessa questão, acabam trazendo esse assunto à discussão dentro da comunidade. Olha, eu conheci a Semana do Cérebro quando eu entrei no mestrado, né, e já tinha o SOS na Praça, que era feito pelo professor Norberto Carrasco também. E a Semana do Cérebro ela acontece sempre na segunda semana de março. E eu, né, como sempre trabalhei com ONG, trabalhei em escolas, trazendo temas relacionados à adolescência, à infância, fui incentivada pelo professor José Luiz Liberato, que foi meu co-orientador no mestrado, a elaborar um evento em conjunto, né, com a psicobiologia, que é o programa de pós-graduação do Departamento de Psicologia aqui na Filô, a elaborar esse evento da Semana do Cérebro. E nós começamos a fazer um movimento, porque eu sou da cidade de Sertãozinho. Então, eu fiz uma proposta, na verdade, o José Luiz propôs que a gente fizesse o evento lá. Eu falei, nossa, Sertãozinho nunca teve um evento assim, vai ser muito interessante saber como a população vai reagir. E nessa Semana do Cérebro, nós tentávamos trazer essa questão da pesquisa no laboratório do professor Wagner de uma forma muito mais lúdica, de uma forma mais palpável, mostrando ali como o processo de separação das moléculas, a história das moléculas. Então, isso tudo dava um feedback para a gente que era, nossa, é assim que faz? Porque muitas vezes, como a gente não vê moléculas, a gente não sabe que isso é possível separar com instrumentos ou equipamentos específicos. E que a química fica muito mais palpável quando eles conseguem entender a aplicabilidade, por exemplo. Então, os alunos assim, do ensino médio, fundamental, eles adoravam, porque eles conseguiam entender uma coisa, porque neurociência não é um termo falado, a não ser o neuromarketing, os neuros da vida que atribuem esse prefixo para poder falar que, olha, é de neuro, e quem trabalha com neuro são pessoas inteligentes, algo relacionado ao cérebro, né? Enfim. Então, nós começamos a ganhar um público em Sertãozinho que buscava a gente depois. Então, a gente começou em 2016 com a primeira Semana do Cérebro, em Sertãozinho, enquanto tinha o SOS na Praça aqui em Ribeirão. Então, Ribeirão estava sendo atendido pelos professores relacionados ao departamento de Fisiologia, por exemplo, aqui da Faculdade de Medicina, e a gente da Filô estava indo para Sertãozinho. E a gente fez esse trabalho até 2019, né? Porque no ano seguinte a gente teve a pandemia e a gente não conseguiu mais seguir, né? E depois eu mudei também de programa. Mas nós sempre tentávamos levar os problemas neurocientíficos para as crianças, né? Então, a gente falava sobre AVC, né, com crianças. A gente falava da importância do sono para as crianças e para os professores, relacionado à aprendizagem. Tudo isso foi possível graças à rede de apoio da psicobiologia, né, que ajudava a gente com as viagens para Sertãozinho e a fazer os contatos com as instituições por lá. Mas são eventos que ajudaram muito as instituições a pensarem na qualidade de vida a partir da saúde mental do idoso, né, que em Sertãozinho a gente tem programas relacionados à terceira idade. Então tem as casas de esporte, de atividades durante o dia, e as casas de repouso durante o dia, né? Que é o CDI e o CCI. Então, todos esses lugares, eles já esperavam, né, nos anos que a gente realizou, essas atividades, porque eles sempre queriam saber o que eles podiam fazer para melhorar a memória, por exemplo. Então, eram temas muito interessantes que estavam relacionados ao que eles precisavam fazer no dia a dia deles, né? Então, lembrar onde guardou tal coisa, lembrar de uma informação, principalmente os idosos, né? E as crianças, a gente tinha muito envolvimento dos professores preocupado com a qualidade da aprendizagem,
da questão da memória, da capacidade intelectual da criança, né, para melhorar essa capacidade. Então era sempre muito instigante, assim, porque os temas eram relacionados a o que eu posso fazer no meu dia a dia que vai promover uma qualidade de vida. Não, isso é muito interessante porque foge muito daquelas questões, uns dogmas, fake news que rolam pela mídia social, que exatamente fala, não, dormir pouco, trabalhar muito, quer dizer, não é bem assim, a gente tem que ter um período de descanso, né? O nosso sistema nervoso precisa disso para recuperar uma série de neurotransmissores, e isso tem que ser respeitado principalmente na adolescência, né? Que é uma coisa que às vezes a gente vê que é tão negligenciada. É interessante essa maneira de você procurar a população, levar informações para a população, que facilita até muitas vezes a questão do próprio tratamento, né?